todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte aí de Neto reagindo aí ao Flamengo e falando também sobre a contratação de Alan, né? Que tá indo para o Corinthians e está empolgado aí. O Flamengo fez um investimento aí de empréstimo para o Corinthians. Vamos ver como ele reagiu e também falar um pouquinho sobre o jogo de hoje entre Vitória e Flamengo. O Flamengo joga fora de casa contra o Vitória. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Alan, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Se vier aqui pra jogar esse jogo, futebolzinho medíocre que você jogou no Flamengo, e pra... não vem, hein, irmão? Porque o Corinthians é o Corinthians, irmão. Corinthians é o Corinthians. E você é bom de bola. E eu tenho a certeza que ele é bom de bola. Souza, você? Vai jogar tranquilo. É bom de bola. Pra mim, melhor, ele é melhor que o Alisson ainda. Pra você? Eu acho que foi uma boa troca, pensando aí no volante do Corinthians. O que foi, Márcio? O Alisson e trouxe o Alan. O que eu falei agora, que ele jogou bem aonde? No Galo. Você não tá prestando atenção no programa, né, Márcio? É por isso que você tem que ir nesse negócio de psicólogo, psiquiatra, porque eu acho que nem a Natália te aguenta, cara. Porque você tá em Nárnia, você já tá um mês aqui, é capaz de eu te tirar, velho. Que eu não tô aguentando mais você. Bota aí ele falando, mano. Vim para jogar, para somar, e tô focado aqui, quero construir uma história aqui no Corinthians e ajudar a conquistar títulos. Ainda mais com a ajuda de toda a equipe, do Dorival, num clube que essa parte eu vou comentar depois, que é meu sonho jogar no Corinthians e vai dar tudo certo. Tava ansioso, não vou negar, demorou um pouquinho, mas acabou dando certo. E eu não tava nem dormindo, tava louco pra chegar aqui, estar aqui, treinar, jogar. E agora é construir a minha história aqui dentro do clube, treinar, evoluir e conquistar títulos. Sim, tava treinando, tô bem fisicamente, agora é ganhar ritmo de jogo e só se ganha jogando. E ele é um jogador de muita qualidade técnica. Muita qualidade técnica. E é bom de bola, mas é muito bom de bola. Fala dessa contratação, que por sinal, se eu não tiver errado, só tava o grupo Bandeirantes lá no aeroporto. Não tinha torcida nenhuma. E eu gosto disso. Lembra do Ramos Rodrigues, a musiquinha de São Paulo? Do Lucas, do Daniel Alves, do Oscar. Porque eles gostam disso, né? A gente se empolga, a gente... eu sei disso. Nós, Corinthians, não, cara. Nós, Corinthians, nós gosta disso. O cara não veio, não tinha ninguém. Você quer apostar que ele vai falar depois? Eu sempre fui corintiano. Quem quer apostar comigo? O meu show do Alan, meu querido Quesada. Você matou a charada aí. No Atlético foi a melhor versão dele recente, né? No Flamengo a disputa era muito grande, ele não teve tantas oportunidades assim. O que me chama a atenção é que não é um jogador assim, que tudo bem, ele não é atacante, claro, mas é um cara que não faz gol, né? A contratação dele do Flamengo foi o São Paulo. Sim, ele não faz gol, né? Ele é volante. Não, tudo bem, mas tem volante que faz gol. Mas eu prefiro o volante como o Ranieri do que o volante como o Marlon Freitas. Eu não tenho mais Cerezo. Não perde no Barradão há 13 anos, ou se quiser há 6 jogos, porque 13 anos parece que está fazendo uma lista enorme. São 6 jogos que ele não perde nesse estádio. No ano passado teve essa vitória, com o gol de biquinho do Arrascaeta, e não é que ele não perde, ele vai lá e ganha. 5 vitórias e 1 derrota. Então é um palco em que muita gente tem medo de jogar, Vitória se impõe aí, entrou na área, tentou o drible. A regra não vale para o Flamengo, né? É isso. Grande desempenho do Flamengo lá. Acho que a questão toda é quando a gente traz o contexto para hoje, né? Porque é claro que, assim, todos esses tabus, todos esses dados, em algum momento tem alguma relevância, mas quando a gente traz para o jogo de hoje, o contexto é um pouco diferente. Você acha o Flamengo favorito para o jogo de hoje? Acho que o Flamengo ainda assim tem um favorito mais aparelhado pro jogo de hoje. Mas, assim, eu acho muito difícil que a gente veja um passeio do Flamengo. O Flamengo que veio de uma goleada também, acachapante aí na última rodada do Campeonato Estadual, mas eu imagino um jogo difícil, um jogo treta pro Flamengo, até porque o Vitória vem de um resultado muito ruim também, jogando fora de casa contra o Palmeiras, então acho que vai tentar ser um time mais sólido defensivamente, porque pro Vitória, embora tenha conseguido fazer uma boa reta final de campeonato no ano passado, na minha visão, o Vitória também faz um campeonato de primeiro
conseguir fugir do rebaixamento. Então, Sim. somar sem dúvida. pontos inicialmente, Esse eu concordo. conseguir ser sólido dentro de casa é importante para o Vitória. Então, acho que vai ser hoje um jogo difícil para o Flamengo. De um Vitória ali muito... Embora o Vitória jogue em casa, mas acho que vai ser um Vitória muito fechadinho, muito sólido, tentando o máximo possível ali fechar os espaços, principalmente por dentro, porque o Flamengo tem a característica, principalmente se jogando o Lino e o Paquetá, né? Os jogadores de lado de campo jogam com pernas invertidas, então naturalmente traz o jogo muito para uma faixa mais central. Então, assim, naturalmente o Vitória vai tentar congestionar o máximo possível para tentar em saídas de velocidade no contra-ataque, principalmente com o Eric lá pelo lado esquerdo, ou o Mateuzinho, quem jogue, conseguir, de certa forma, surpreender o Flamengo. Falar que o Jair Ventura vai ter trabalho, hein? Ah, muito. Vai ter trabalho. Eu fiz o jogo do Vitória contra do Vitória contra o Palmeiras, foi assim, muito abaixo, a postura do Vitória foi muito aquém, frouxa, marcação frouxa mesmo. O Fábio foi titular porque o Kaiser teve um incômodo, Uma diferença né? muito grande no campinho ali. E contra o Palmeiras também, só que pelo final do ano, pelo estilo do jogo do Jair, eu esperava até um jogo mais difícil pro Palmeiras mesmo. O Palmeiras conseguiu com o resultado. Pois Você é, surpreendeu? o Palmeiras destravou rapidamente o jogo, Foi. mas assim, a postura do Vitória foi muito ruim. Então, assim, é muito ruim mesmo, dando espaço pro Palmeiras. O Vitória claramente é um time que fecha a zona central, como o Pedro falou, e ao mesmo tempo dá os lados. O Palmeiras usava os lados, mas depois usava o entre linhas e o Vitória chegava atrasado em todos os lances em si. E tecnicamente eu tô com você. Eu acho o Flamengo é superior tecnicamente. A questão é que o Flamengo não tá o Flamengo encaixado, né? Disso tudo. E tem, obviamente, o que eu falei, o Vitória fez um jogo muito abaixo, muito da questão do seu comportamento. Muito passivo na marcação, muito passivo na marcação. É óbvio que dentro da sua casa, a postura pode ser diferente. A Aline tem toda a razão, porque o que me chamou a atenção, primeiro o placar, ele sempre um sonoro 5-1, sempre vai chamar a atenção. O segundo é exatamente o desarranjo pelo qual passou a equipe do Vitória. O Jair, quando assumiu o Vitória, era um Vitória sem lenço e sem documento depois daquele 7-1 do Flamengo no Maracanã. 8-0. 8-0. 7-1 foi em 2014. 8-0 no Maracanã. Uma vitória completamente desorientada. Sabe o que é curioso, pessoal? A gente pode rodar as imagens desse 8-0, porque foi um resultado assim... Era o Fábio Carilli, à época, o técnico do... Mas você lembra que após esse jogo, o Vitória se reergueu? Quando se esperava que acabou pro Vitória. Moralmente o time tá lá embaixo, a torcida segurou a onda, o jogo seguinte lotou o Barradão, apoiou o time, claro que teve aquelas cobranças de organizada, etc. Mas essa ressurreição passou pela chegada do Jair Ventura também. Sim, mas o pós 8-0, realmente assim, vendo o jogo, eu falei, cara, acabou. O time tá moralmente destruído, ladeira abaixo. O Flamengo meteu 8 gols andando, amigo. E o Vitória se reergueu, cara. Ele sacudiu a poeira e levantou. Essa sintonia, esse gol do Pedro é um absurdo. Essa sintonia com a torcida foi fundamental. Eu fiz alguns jogos do Vitória na reta final do ano passado. O que a torcida fez no Barradão, assim, um espetáculo. Podia ser jogo domingo, 4 horas da tarde, podia ser segunda-feira, 8 da noite, embaixo de chuva, canivete. A torcida do Vitória lotando e, assim, cantando o tempo todo. Então, acho que foi fundamental pro Vitória essa reta final de campeonato onde conseguiu essa arrancada. Claro que a chegada do Jair Ventura é fundamental, mas assim, essa relação com o torcedor de não ter, que criou, em momento nenhum, ter abandonado assim, também foi... Agora a questão é conseguir sustentar isso durante um campeonato brasileiro inteiro. E o ponto trazido pela Aline é importantíssimo. Equipes com o prazo de validade que o Vitória tem para a técnica tem que competir o tempo inteiro. Se por acaso você baixa o seu nível de competitividade, você vai pagar uma conta muito alta. Não significa que você competindo no máximo você vai ganhar o jogo, mas é a única saída que você tem. O jogo, para times como Vitória, não permite você se desconectar do jogo, por breve que seja. E o que aconteceu com o Palmeiras, daqui a pouco, 3-0 Palmeiras, aí pronto, aí você passa a anotar a placa só. Você não faz mais nada no jogo. E foi o que aconteceu. Hoje, provavelmente, com essa simbiose que tem com a arquibancada, e aí eu quero abrir o parênteses, porque eu não posso falar só da torcida do Vitória,
jogo na Bahia, seja do Bahia ou seja do Vitória, é jogo de torcida brasileira, né? Primeiro que você olha para a arquibancada, você vê o Brasil ali na Ainda mais às vésperas do carnaval, né? Aí, meu camarada, aí você olha para a arquibancada, porra, ainda mais. Vamos para lá, então? Vai ter gente no estádio de Abadá até. Vamos para o No Momento Adormecido Barradão. Lá está a Gabriele Gomes, que traz as notícias do Vitória. Gabriele, boa tarde a você, bem-vinda ao Seleção. Boa tarde, Rizek, amigos. Boa tarde a todo mundo acompanhando a gente aqui no Seleção. Vocês falaram carnaval, hoje tem pré-carnaval aqui em Salvador e os ingressos estão praticamente esgotados aqui no Barradão, mais de 28 mil. A capacidade do Barradão é 29 mil e pouquinho, 28 mil já vendidos, então a torcida vai lotar aqui o Barradão. Hoje à noite tem Vitória e Flamengo. O Vitória que não vence o Flamengo aqui em casa, aqui na Toca do Leão, desde 2013, há 13 anos. O último jogo, vocês lembraram, né? Aquele 8-0 que ocasionou até a demissão do Fábio Carille, aí chega o Jair Ventura que salva o Vitória. Hoje ele tem um contrato renovado de empréstimo até o final do ano e vai fazer mudanças na equipe de hoje à noite. A primeira delas são novidades na lista de relacionados, né? O atacante Marinho, que é ídolo do clube, teve uma passagem vitoriosa aqui no Vitória em 2016, salvou a equipe do rebaixamento. Ele, desde que foi anunciado no mês passado, ele falou que estava à disposição do treinador, inclusive para já jogar na estreia do Vitória na Série A contra o Remo no Barradão. Mas como ele está sem um clube desde a saída do Fortaleza no ano passado, não fez uma pré-temporada em algum clube, o Vitória então decidiu segurar um pouquinho até ver a evolução dele nos treinos, mas a preparação, o Vitória tinha um planejamento para que a estreia de Marinho fosse hoje mesmo, hoje à noite, contra o Flamengo. Ele não deve começar como titular, mas está relacionado, o torcedor está numa esperança absurda, numa ansiedade, uma loucura assim, querendo ver o Marinho em campo. Na apresentação dele mesmo, muito choro, todo mundo muito emocionado que o Marinho está de volta a casa depois de quase 10 anos. Outra novidade na lista de relacionados também é um reforço. É o atacante Lucas Silva, que também está com Vitória aqui desde a semana passada, treinando com a equipe, hoje relacionado. E um retorno é o do goleiro Lucas Arcanjo, que ficou fora do resto da temporada passada, sofreu uma lesão, acabou passando por uma cirurgia. O Gabriel ocupou esse lugar nesse ano, é o goleiro titular do Vitória. Hoje não deve ser diferente, mas o Lucas Arcanjo volta, a equipe volta a ficar à disposição um mês antes do previsto pelo departamento médico. É uma opção também para o técnico Jair Ventura. A dúvida maior de Jair Ventura é no ataque. Isso porque o Kaiser, artilheiro do Vitória, ele ficou de fora do jogo contra o Palmeiras, né? A goleada sofrida por 5-1 fora de casa, porque ele estava sentindo muitas dores da coxa, acabou diagnosticado com uma lesão na coxa de grau 1. Hoje, ele pediu para jogar, disse que quer jogar, está à disposição para ajudar o Vitória aqui para vencer o Flamengo, né? O Vitória que está em busca da segunda vitória consecutiva aqui em casa pela Série A, ainda mais depois da goleada, sofrida goleada amarga da última rodada. Hoje pela manhã ele fez alguns testes no vestiário, mas ainda está com dor. Então ele é considerado dúvida para essa partida. Em campo hoje, Jair Ventura vai promover algumas mudanças. O Dudu, por exemplo, vai ser o titular no meio-campo. O Dudu que foi elogiado pelo Jair Ventura depois dessa goleada para o Palmeiras. O Jair Ventura até falou, não, ele está pedindo passagem, então vamos dar essa oportunidade para ele, vai ser o titular. Então hoje ele é o titular. O Kaique Gonçalves na zaga vai ocupar o lugar do Richelli, que jogou no sábado pelo Campeonato Baiano com a equipe reserva. Então hoje ele vai ser poupado, o Kaique Gonçalves entra em campo. E no ataque, a tendência é que seja o Fábio, o titular, caso o Kaiser não tenha condições de jogo. Hoje à noite esse Barradão vai estar lotado, Rizek, 28 mil ingressos vendidos para Vitória e Flamengo. Gabriele, muito obrigado e use protetor solar, porque o bicho tá pegando aí para você hoje, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Nem me diga, muito sol, calorzão aqui em Salvador, não tinha como ser diferente. Tchau, Gabriele, muito obrigado. A Gabi falou do Dudu, né? Bom jogador. Ele, desde o ano passado, é um jogador que sempre que entra chama atenção, só que algumas vezes durante o jogo ele acaba cometendo alguns excessos. Mas nos últimos jogos ele é o jogador que ele tem entrado. Naturalmente o Kaique vai fazer a função do zagueiro, o Richelli acaba saindo dali. Lembrando que o Halter não está mais na equipe do Vitória, né? E aí o Richelli acaba saindo, o Kaique faz essa função desse terceiro zagueiro. E o Dudu é um cara que ele dá uma dinâmica no meio de campo diferente realmente. Fez golaço, inclusive, no gol contra o Palmeiras, mas é um cara que entra, acaba tendo ali um efeito. Agora o Marinho, que fez um sucesso também, que o Vitória acaba retornando. É claro que mais velho, naturalmente ele vai brigar com o Eric, aí São Paulo, ali naquele lado de campo. O Mateuzinho também, que é um meio ofensivo, né? Então a briga hoje agora vai ser entre os três, né? O Mateuzinho, óbvio, pode fazer essa função mais por dentro em si. Mas é Eric, Marinho e Mateuzinho para essa função pro lado direito do campo ali. Não o lado direito, muito direito, né? Mas mais ou menos por aí naquela faixa.
O Marinho, a gente tem que tomar muito cuidado para não tratar o Marinho só pelo folclore, porque ele fez coisas grandes Já foi campeão de Libertadores e melhor jogador da América. Grandes, né, nos clubes que defendeu. Por outro lado, parece que o folclore não consegue se desapegar do Marinho. Não sei se vocês viram, se não viram, a gente repete. Como foi o anúncio da contratação do Marinho. Chegou a ver, não? Não. Ah, então se delicie. Não quero ver isso sozinho. Foi assim, ó, o anúncio da contratação do Marinho. Você não sabia quem era o Homem-Aranha chegando na loja oficial do clube, tal. E aí, fala, mano, beleza? Beleza. Vim me associar, pronto. E aí, meu pai, beleza? Que mandas? Vim fazer um negócio aqui, meu irmão, tal, na loja oficial ali do Vitória, no Barradão. Pedi o nome, Mário. Não, Mário Sérgio. Pá. Foi assim, ó. É muito bom isso, cara. É muito bom esse anúncio, cara. Muito divertido. Eu acho que mais do que a questão eu acho legal o vídeo, eu acho maneiro, assim. É porque chama também pro torcedor ser sócio. E ele é um cara que, assim, acho que vai da personalidade do cara. Ele é esse cara que é resenha. Ele estava na arquibancada no jogo do Vitória, foi fotografado lá, né? Ele é esse cara que é resenha. Eu acho que a questão dele é que, pelo que as últimas passagens dele nos últimos clubes acabaram meio que ficando reduzidas a essa questão do folclore, porque ele não conseguiu desempenhar. Ele não conseguiu jogar futebol à altura do que, por exemplo, como disse o PC. A gente viu ele no Santos. Rei da América. Rei da América, só que isso já Pedro, tem você usaria uma roupa dessa aqui no Seleção um dia desses, não? Não, mas de forma alguma, acho que nem... Vou pedir pro Lédio. O Lédio certamente topará esse desafio de um dia entrar assim. Essa lycra assim, coladinha. O Lédio vem. Certamente o Lédio, vamos dar esse desafio, o Lédio certamente topará usar, topará vir ao Seleção de Homem-Aranha. Ele, Marinho, hoje me parece que o principal atributo que ele tem é a potência do chute, aquela jogada de levar pro... limpar e bater pro gol. É um jogador que você não pode exigir que ele sem a bola seja muito participativo na marcação, que o time sem a bola, porque aí você vai, quando recuperar essa bola, ter mais dificuldade. Terminou mais tarde, né? O Flamengo jogou dia 17. E o Corinthians e Vasco jogaram dia 21, o Flamengo encerrou sua participação dia 17. A única coisa que eu falaria, André, que me incomoda um pouco é quando se começa a questionar o que vai ser a temporada do Flamengo. Eu acho que é muito precoce você questionar agora o que vai ser a temporada do Flamengo, entende? Me parece que há uma precipitação na avaliação e aí essa precipitação gera uma série de certezas que eu acho que ninguém pode ter nesse instante. Eu tenho a impressão, ninguém me disse isso, não foi algo dito pelo Flamengo que eu tenho apurado, eu tenho só a impressão de que o planejamento do Felipe para uma temporada tão extenuante era começar mesmo devagar, tanto que ele foi obrigado, ele foi orientado pela direção a antecipar a estreia dos titulares por causa do baixo rendimento do... Que ele esperava, então assim, a impressão que me passa é que o Flamengo já esperava começar o ano um pouco mais em marcha lenta e ir ganhando corpo ao longo da temporada. Mas eu acho que o Flamengo é de todo mundo, nesse momento, aquele que está mais diferente em relação ao ano passado, porque no ano passado ele terminou lá em cima. Alto. O último jogo do Flamengo, na temporada contra o PSG, é um negócio muito forte, muito absurdo. E isso está saltando aos olhos na defesa. O Flamengo, claro, todos os setores do time ainda estão no comecinho, estão estranhos. Mas a defesa, os titulares levaram 8 gols já. Mas sabe o que eu ia falar antes de você citar a questão defensiva, Rizek? Quando você não tem uma pré-temporada, você acaba abrindo mão da questão física, era o trabalho físico mesmo. Eu odiava a pré-temporada porque eram os jogos, eu passava um mês, Rizek, voltando quebrada, não conseguindo andar, travada. É um mês inteiro de preparação física e aos poucos você vai colocando a bola para ter o treino tático, né? O movimento com bola e tudo, né? Aqueles reduzidos mais intensos. Você concorda que tudo leva a crer que o Felipe queria priorizar mais a parte física nesse começo e foi obrigado a pular etapas? O jogo do Flamengo, querendo ou não, passa pelo pé de pressiona, passa pelo momento que você está pressionando o adversário, você perdeu a bola, você está ali. É claro que é um time que tem uma qualidade técnica incrível, mas passa muito pelo momento sem bola que o Felipe Luiz sempre falou. E o fato de você não ter pré-temporada claramente impacta diretamente nessa questão do Flamengo não encaixar e sofrer exatamente os gols que vem sofrendo, porque não teve pré-temporada. A questão física não foi como temporadas anteriores que você acaba priorizando aquilo ali. E o Arrascaeta é uma prova disso.
O Rascaeta é uma das provas disso, entendeu? Então, assim, eu acho muito natural a gente ver essa queda de desempenho, fora que não teve pré-temporada, mas pelo jogo que o Flamengo acaba fazendo sem bola, que você precisa da questão física, para os movimentos serem coordenados. Para mim, o Flamengo passa exatamente todos os times passam, mas o jogo do Flamengo passa muito por isso também. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí no começo do vídeo Neto reagindo um pouquinho ao Flamengo sobre a contratação aí de Alan para o Corinthians, né? Alan não vinha sendo utilizado no Flamengo, não era um jogador aí que Felipe Luiz achava interessante para manter no elenco e acabou sendo emprestado aí para o Corinthians, né? Ele até disse que era um sonho jogar no Corinthians, né? Já sabe, né? Então, o Flamengo segue planejamento, né? Seguindo aí como sempre faz. Já trouxe aí reforços, né? De grande peso, que é o caso aí de Paquetá, né? Um jogador fora de série, né? Extra série esse jogador. E segue no mercado também para trazer mais reforços. E o jogo de hoje contra o Vitória é um jogo bem difícil, né? Porque é um time que sabe que se briga para não perder os jogos ali, ser rebaixado e dificulta muito para os times. Mas o Flamengo tem um time de muita qualidade e dá para sim conquistar essa vitória aí e contar, né, que o gramado não esteja tão ruim e dificulte a qualidade. Dê seu like se gostou do vídeo, inscreva no canal e até o próximo vídeo.